manhã, vamos começar o primeiro aqui da tarde. Página 378, exercício 7 do livro 2. A única coisa é que na hora que eu fui copiar o gráfico, o 2 e o 3 ficaram bem juntinhos ali, ficou desproporcional. Mas não vai influenciar, já que nós vamos acreditar nos números e não no desenho em si. O gráfico abaixo representa o ciclo de uma máquina térmica ideal. O trabalho realizado em um ciclo é... Como a pressão sofreu variações, para poder calcular o trabalho, a gente calcula a área, decidindo se é mais ou menos. E como é uma transformação cíclica, o trabalho é a área de dentro do gráfico, essa áreazinha ali dentro. Como o sentido foi horário, o trabalho é positivo, afinal, né, o trabalho na expansão é maior do que o trabalho na compressão. Então o trabalho vai ser igual a um valor positivo. E eu separaria essas áreas em área 1 e área 2. Área 1 mais área 2. A área 2 está fácil de calcular porque é um retângulo. É base vezes altura. Está tudo no sistema internacional. Então não precisamos nos preocupar com unidade. A área 1 é que é mais perigosa, é um paralelogramo. A área de paralelogramo é base vezes altura também. Então base vezes a altura da figura 1 mais base vezes a altura da figura 2. Trabalho é igual. A base 1, tu vê, né? A base seria esse tamanho aqui, ó. E a altura seria medida perpendicularmente. Mas se nós formos olhar para essa figura aí, dá para perceber, pelos quadriculados, que a gente tirando um pedaço do quadradinho de baixo, né? Porque assim, ó, eu tenho uns quadriculadinhos ali. E nesses quadriculadinhos é que está desenhado o paralelogramo. Deixa eu tentar reproduzir para vocês, para a gente ver como é que a gente vai calcular a área da figura 1, que era a parte perigosa do problema. Aquele trapézio ele foi desenhado de tal forma que ele começa no quadradinho de cima, aqui. Só que ele vai 3 quadradinhos para baixo, né? Deixa eu aumentar minhas pontilhadas aqui, só para justificar para vocês como é que eu vou calcular a área daquela figura. Já que nós não temos a base, né, a base e a altura através da figura. E ele parou aqui, aquele trapézio. Ó. A figura 2, vê se vocês concordam comigo, ela tem essa cara aqui, né, gente? Certo? A figura 2, se eu for ampliar ela, ela tem essa cara aí. Como é que eu vou descobrir quanto vale aquela área? Eu poderia imaginar que essa parte aqui, ó, essa parte dessa figura, ela pode se encaixar perfeitamente aqui. Aceitável? Que essa partezinha que está faltando aqui, mais essa outra parte aqui, essa parte pode se encaixar aqui em cima. Aceitável? E aquela partezinha poderia ser aquele cantinho aqui, né? Concorda comigo? Ou seja, essa figura, embora eu não conheça a base dela e eu não conheça a altura dela para fazer base vezes altura, se bem que eu poderia, né, fazer por Pitágoras isso aqui, né? Concorda comigo? Eu poderia, né? Eu tenho esse tamanho aqui, esse tamanho aqui, eu posso achar a base por Pitágoras, né? Concorda comigo? Se eu quisesse achar essa base, eu poderia fazer isso ao quadrado mais isso ao quadrado e achar a base. E até poderia investigar também quanto é que vale a altura aqui, usando um triângulo, um retângulo ali, eu poderia investigar quanto é que vale a altura. Mas eu acho mais prático a gente perceber que essa figura, ela tem a área de quantos quadradinhos? 2, né? Certo? Essa parte que faltou do quadradinho eu posso completar aqui, pego essa parte e encaixo aqui. Essa partezinha aqui e aquela partezinha se encaixam aqui e aqui, então tem 2 quadradinhos. Então é dessa maneira que eu vou calcular a área da figura 1, que era a parte perigosa. E esses quadradinhos são quanto por quanto? Tem 1 pascal de pressão e tem 1 metro cúbico de volume. Então 1 vezes 1 dá 1 unidade de área cada figurinha dessa aí. Se eu for usar 2 quadradinhos inteiros, então a área da figura 1 vai dar 2 unidades. E a área da figura 2? A base vai do 4 até o 7, então tem 3 quadradinhos, 3 de comprimento, e a altura é 1 quadradinho de altura, vezes 1. Então observem que a área 1 eu obtive
senso. A área 2 eu pude fazer base vezes altura. 2 mais 3, 5 joules foi o trabalho dessa máquina aí. E nós não temos esse valor, né? Eu desenhei certo, eu não desenhei certo, né? Vocês nem para reclamar, vocês são foda, né? Olha esse meu trapézio que eu fiz. Olha quantos quadrados tem de altura. 3, né? E olha a largura. E olha o de vocês. Quantos quadradinhos tem na largura do teu trapézio aí? 3, né? Isso que eu já fiz essa questão, imagina. Ó, o nosso trapézio ele começava aqui e terminava aqui, né? O nosso trapézio era assim, ó. Esse era o nosso trapézio. Esta áreazinha aqui pode ser substituída por essa. Então deu um quadradinho todo. Certo? Esta partezinha aqui, ela se encaixa ali. Deu mais um quadradinho todo. Concorda comigo? E essa partezinha aqui pode se encaixar aqui, assim como, se o desenho tivesse bem feitinho, aquela partezinha ali poderia se encaixar em boa parte dessa área. Ou seja, eu tinha feito o meu trapézio, né, erradamente. Trapézio não, meu paralelogramo. Eu tinha contado 2 quadradinhos inteiros aqui. Agora nós podemos dizer que tem 1, 2, 3 quadradinhos inteiros. Então eu vou substituir essa primeira área de 2 por 3. E 3 mais 3 na matemática profunda, 6. Ou seja, nós gastamos uma energia enorme só para poder descobrir qual era a área daquela figurinha, né? Mas isso por incompetência minha, porque demorei a desenhar o quadriculado que vocês tinham ali. Tu tinha que ter usado esse bom senso para descobrir a área dessa figura 1. Agora fechou. 6 joules, letra D. Muito obrigado, desculpa a demora. Pediram a 9, eu acho que era meio unanimidade, né? Quem é que estava afim da 9 aí? Era tu também? Vamos lá. Vou continuar te incomodando aqui, vou aproveitar o embalo. Isso aqui foi um erro. Na mesma página 378, a questão 9 da URGS, vamos resolver. No momento em que o automóvel entra em uma rodovia, a temperatura de ar nos pneus é de 20 graus Celsius. Após percorrer alguns quilômetros de estrada, a temperatura do ar nos pneus atinge 40 graus Celsius. Considerando-se que o ar dentro dos pneus se comporta como um gás ideal e que o volume de cada pneu permanece inalterado, o valor que melhor se aproxima da razão P final sobre P inicial entre a pressão de ar final e a pressão de ar inicial de cada pneu é legal essa questão. Então tu vê, né? O gás que está dentro do pneu do carro sofre uma transformação, e se ele sofre uma transformação, PVT Povotoy, a equação sagrada dos gases. Ele disse que o volume de ar no pneu fica inalterado. Então eu posso eliminar o volume antes e o volume depois. A pressão no início dividido pela temperatura no início é igual a pressão no fim dividido pela temperatura no fim. O problema é que a temperatura é em Kelvin. E para passar de Celsius para Kelvin basta somar 273. Então a temperatura inicial vai ser 20, era 20, né? Mais 273. A temperatura inicial é 293 Kelvin. A temperatura final é 40 mais 273. A temperatura final, 313 Kelvin. E essa era a sacanagemzinha da questão. Pressão 1 sobre 293 é igual, pressão inicial, né? É igual pressão final sobre 313. E eu quero o quê? PF sobre PI. Então, pressão final dividido por pressão inicial é igual 313 dividido por 293. Pressão final dividido por pressão inicial é igual, vai ali no cantinho, 313 dividido por 293,
1,293 sobra 11 menos 9 sobra 2, vírgula abaixo um zero. Não dá para dividir zero para poder baixar mais um zero. É o momento perigoso. Eu acho que 7 estoura. Bom, vamos tentar 7. 3 vezes 7, 21 vai 2. 63, 65 foi 6. 14, aí estourou. Então é 6. 1,06 aproximadamente. Não, é porque o próximo número vai ser um número alto. E aí então a gente vai arredondar para cima, mas é 6 ali na hora de fazer a divisão, é 6. Isso é interessante o que eu estou dizendo. É que o próximo número é alto, né? Tanto que eu botei 7 e estourou, né? Deu mais de 2.000. Deu 2.051 quando eu tentei 7. Então o próximo número deve ser 9 ou 8. E aí na hora de arredondar a gente arredondaria para cima. Então letra D. Letra D. Então o perigo dessa questão era a gente segurar a temperatura em Celsius. Ele tinha gabarito para isso, isso que é doloroso. O cara fez a questão realmente na sacanagem. Bota uma gotinha de adrenalina nos teus vasos sanguíneos aí, meu querido. As coisas que eram óbvias já não ficam mais óbvias. Então, uma questãozinha perigosa. É muito comum essa reclamação dos meus alunos após o vestibular. Não usar em Kelvin. Valeu. E aí, quem dá mais? Mais uma? Tinha uma galerinha que tinha dúvida aí. Muito obrigado, garoto. Show, hein? Página 379, exercício 15. Já vai te preparando aí, Buquinho. Página 379, questão 15 do livro 2. A figura abaixo apresenta o diagrama P versus V. Já fico feliz por estar no sistema internacional, volumes em metros cúbicos, pressão em Pascal, Newton por metro quadrado. E está lá o diagrama. Está lá o diagraminha, sentido horário. Então o trabalho é positivo, é uma máquina térmica quente, um motor, e não um refrigerador. O volume vai de 1 até 8, enquanto a pressão vai de 80 pascal até 640 pascal, pressões baixas e volumes absurdos. Dizia o seguinte a questão: a figura abaixo apresenta o diagrama P versus V, que ilustra um ciclo termodinâmico de um gás ideal. Este ciclo, com a realização de trabalho de 750 joules, ocorre em 3 processos sucessivos. Já me deu o trabalho. 750 joules. No processo AB, o sistema sofre um aumento de pressão mantendo o volume constante. No processo BC, o sistema se expande mantendo a temperatura constante e diminuindo a pressão. E finalmente no processo CA, o sistema retorna ao estado inicial sem variar a pressão. O trabalho realizado no processo BC e a relação entre as temperaturas TA e TB são, respectivamente, legal. Ele pediu o trabalho no BC e quer saber a relação entre TA e TB. Show! Pô, galerinha, nós poderíamos dizer que o trabalho do ciclo, o trabalho total realizado nesse ciclo, é o trabalho de A até B, mais o trabalho realizado na transformação BC, mais o trabalho realizado na transformação AC. São 3 processos. Se eu somar os trabalhos realizados em cada um dos processos, eu tenho o trabalho total. No enunciado, ele me disse que o trabalho no ciclo era 750 joules, então eu tenho o trabalho total. O trabalho AB é 0, porque transformação isocórica, né? Não tem variação de volume, não tem trabalho. Se o volume não varia, volume constante, não tem trabalho. Então eu sei que o trabalho AB é 0. O trabalho BC é o que ele quer, o trabalho de B até C. E o trabalho AC eu posso obter pela área. O trabalho
pode ser calculado através da fórmula, inclusive, nesse caso, já que a pressão é constante, né? Só não vamos esquecer que é um trabalho negativo, pois houve redução de volume. Trabalho AC igual a área negativo, base vezes altura, é um retângulo, a área embaixo do gráfico. O trabalho AC ficou menos, de 1 até 8 são 7, e a altura é 80. Então o trabalho AC fica menos 560 joules. Agora que eu descobri o trabalho AC, que é menos 560, eu vou conseguir o trabalho BC. Menos passa para lá mais 750 mais 560. O trabalho da transformação BC é 1.200 mais 110, 1.310 joules. 1.310. Ainda temos as opções A e B em jogo. Para achar a relação entre as temperaturas TA e TB, eu vou para a equação geral dos gases perfeitos. PA vezes VA sobre TA é igual a PB vezes VB sobre TB. Por se tratar de uma transformação isovolumétrica, eu já vou eliminar os volumes. A pressão no ponto A era 80 e a temperatura eu quero saber a relação. A pressão no ponto B foi para 640, quero achar a relação entre as temperaturas. Vou dividir por 80 aqui e por 80 aqui, que vai dar 8. E fazendo a multiplicação cruzada, TB é igual a 8 vezes TA, ou TA é igual a TB sobre 8. TA é igual a TB sobre 8. 1.310 e TA é igual a TB sobre 8. Letra A. E amor. Boa essa questão, cara. Questão legal essa aí, cheia de detalhezinhos aí que pode atrapalhar o aluno. A 13 eu faço no mesmo esquema. A 13? Ah, é. Trabalho total. Aí é calcular a área dentro do ciclo mesmo. Porque tem todos os dados ali, né? Então pega aquele triângulo e faz base vezes altura sobre 2. Só. Ah, pensei que tinha que fazer esse trabalho. Não, vai, nesse caso é só... Ali foi mais chatinho porque primeiro que aquela curva, né? Porque eu poderia, já que ele quer um trabalho de BC, eu poderia calcular a área embaixo da curva, né? Como é que eu vou calcular aquela área se a gente não sabe calcular a área embaixo de isotermas, né? Só na faculdade que a gente aprende isso. Então a 13 é só calcular a área mesmo. Boa, hein, garoto? Obrigado, hein? Quem dá mais? 12? Viu? Essa turma é muito fera, cara. Adoro ver vocês com dúvida. Obrigado. Curioso. Vou inventar mais uma aqui. Vou inventar mais uma. Página 379 ainda, questão 12. Oi. Mas é pra fazer 13. Claro, não. 12 e 13, eu vou fazer já, uma atrás da outra. Na mesma página 379, questão 12, na sequência questão 13. Porque, de novo, um balão meteorológico fechado tem volume de 50 metros cúbicos ao nível do mar, para onde a pressão atmosférica é de 1 vezes 10, onde a pressão atmosférica é de 1 vezes 10 na 5 Pascal, e a temperatura é de 27 graus Celsius. Quando o balão atinge uma altura de 25 km na atmosfera terrestre, a pressão e a temperatura assumem, respectivamente, os valores de 5 vezes 10 na 3 Pascal e menos 63 graus Celsius. Considerando-se que o gás contido no balão se comporta como um gás ideal, o volume do balão nessa altitude é de... Então, P vezes V sobre T no início, na parte baixa da atmosfera, tem que ser igual a P vezes V sobre T na parte superior. A pressão inicial ele falou que era a pressão atmosférica, né? 1 vezes 10 na 5 Pascal. E disse que o volume desse balão, no nível do mar, era 50 metros cúbicos, 50 mil litros, um bom balão. Falou que a temperatura, não é 27 não. Soma 273, que dá 300 Kelvin. Isso é que é o perigo do Kelvin. Ó o Kelvin. Depois, a pressão lá na PQP, lá nas alturas, é 5 vezes 10 na 3, uma pressãozinha bem baixa.
e diz que a temperatura lá é menos. Não é menos não, porque a temperatura absoluta não é negativa. 210 Kelvin, obrigado. Isso é a temperatura. E ele quer saber o novo volume, o volume nessa parte mais alta. Antes de sair multiplicando que nem um desesperado, saiam simplificando. Tipo, eu vou dividir por 10 aqui e vou dividir por 10 aqui. Eu posso dividir por 7 esse lado, que dá 3. Dividir por 3 esse lado, que dá 7. E vou dividir por 3 esse lado, que dá 10. Olha que gostoso que está ficando. Vou dividir por 10 em cima, vou dividir por 10 embaixo. Vou dividir por 5 e vou dividir por 5. Vou dividir por 10 na 3, vou dividir por 10 na 3 e dá 10 na 2. E a única conta que restou, o 7 que está dividindo, passa multiplicando 7 vezes 100, 700. 700 metros cúbicos. Letra C. Cuidado na hora de fazer essa simplificação. Se tu tem bastante segurança, faça. Agora, tu vê, se tu for multiplicar tudo ou dividir para depois terminar a conta, pode dar um inferno a conta, pode dar número de dízima periódica, e isso é feito em caso pensado mesmo. Então, uma questãozinha boa aí, para lembrar que é Kelvin que a gente usa, e lembrar que a gente deve simplificar antes de começar as operações. Não, mas eu não tinha também. Eu saía fazendo conta como todo mundo. Botava número, saía fazendo conta. Aí, 15 minutos depois, errava uma vírgula ainda. E aí eu olhava o gabarito e, pô, não deu. Aí viu o professor fazer e ficava puto. Ele não fazia nada. Que raiva, cara. Mas é assim que a gente percebe. Na próxima que tiver que dividir com o Votó, lembra, uma das coisas clássicas é simplificar antes de fazer a multiplicação cruzada. Pode economizar minutos preciosos na prova. Questão 13 que pediram no embalo. Urgs. A figura abaixo apresenta o diagrama pressão em Pascal em função do volume em metros cúbicos de um sistema termodinâmico que sofre 3 transformações sucessivas: x, y, z e zx. Está aqui, ó, representado mal e porcamente no quadro. Por se tratar de um sistema no sentido horário, eu sei que é uma máquina térmica quente, então o trabalho é positivo. Os dados nos permitem perceber que a pressão entre Y e Z é 6 vezes 10 na 5. Já a pressão do ponto X é 2 vezes 10 na 5. Enquanto o volume do ponto Y é 0,2, dá para perceber pelo quadriculado, e o volume do Z é 1. Só que isso o aluno tem que perceber pelo quadriculado. Ele percebe que cada quadradinho tem 0,2, aí ele vai contando e ele consegue descobrir aqueles dados ali. Pô, nós vimos que quando uma transformação é cíclica, calcular o trabalho da transformação é calcular a área. A área dentro do gráfico. E vai ser positivo por ser no sentido horário. Isso é um triângulo. E a área de triângulo é base vezes a altura sobre 2. A base do triângulo é a distância que vai do Y ao Z, que vai ser medido pelo volume. De 0,2 até 1 tem 0,8 metros cúbicos de volume. E a altura desse triângulo vai do 2 vezes 10 na 5 até o 6 vezes 10 na 5. Logo, essa altura é 4 vezes 10 na 5 sobre 2. 4 dividido para 2 dá 2. 2 vezes 0,8 dá 1,6. 1,6 vezes 10 na 5 joules. 1,6 vezes 10 na 5 joules, letra B. Beleza. Aí no fundão não tinha mais umas, não?